gays, lésbicas, transexuais e drag queens. O termo homossexualidade abrange diferentes perfis e uma mesma personalidade pode ter mais de uma face. Paulo Balderramas é drag queen há 17 anos e nos conta um pouco de sua experiência dentro e fora dos palcos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline, tudo bem? Tudo ótimo. Paulo, conte um pouquinho pra gente como foi a primeira vez que você se montou. A primeira vez é sempre muito engraçado, porque a gente não tem noção de quase nada, a gente, a primeira vez, primeira peruca, primeiro salto, mas também a gente nunca mais esquece. Um amigo meu fazia teatro aqui em Bauru, hoje ele está em Curitiba, e ele montou um concurso pra gente brincar, na verdade, era uma brincadeira toda. E na época estava saindo Priscila Rainha do Deserto. Então, quem fazia show aqui em Bauru fazia mais o transformismo, né? Que era imitar as cantoras da sua preferência. Aí ele pediu para mim fazer alguma coisa mais colorida, mais teatral. E eu peguei Priscila, eu já tinha visto, e eu fiz a coisa coloridona, bonitona, cheia de penas, de plumas, de paetês. Entrei pro concurso e ganhei. E aí foi a primeira vez que eu me montei. Isso foi em agosto de 96. A Rúbia é uma de suas personagens mais conhecidas e famosas aqui em Bauru. Como foi que a Rúbia surgiu na sua vida? Na verdade, a Rúbia é um dos personagens. Eu costumo brincar que a gente faz a linha Mistério de Irma Vap, né? É o personagem que está em cartaz há mais tempo. Quando eu comecei a fazer, eu comecei a moldar a Rúbia dentro do que o público pedia. E isso já tem 17 anos, né? E ela foi surgindo, foi aparecendo, foi acontecendo, e foi uma brincadeira que foi dando certo, e aí começa a entrar dinheiro, e aí você começa a ficar preocupado em melhorar esse personagem. Então, para mim, a Rúbia é um personagem que sempre esteve em cartaz, com espetáculos diferentes em cada da apresentação, porque era tudo improviso. A gente faz brincadeira de plateia, a gente anima festas, a gente faz chá de panela, a gente anima velório. Então cada situação o personagem se desenvolve de acordo com o que pede. E a Rúbia tem uma característica própria? Como você definiria a Rúbia? E é um trabalho de pesquisa, né? Porque assim, a Elke Maravilha é a minha madrinha. Foi ela que falou pra mim, põe uma peruca branca na cabeça que você vai ficar linda. Isso há 16 anos atrás. E eu pus, e aí começa a misturar um pouco da sua personalidade, né? Com o que o personagem pode ser ao quadrado, né? Ser ao cubo. Então, a Rúbia, ela é super mal-humorada, né? Não tem paciência, grita demais. Mas tem a coisa da psicóloga, que as pessoas querem conversar, porque por mais que você dê o esporro na pessoa, ela sabe que aquilo é uma brincadeira, né? Porque a gente não fala sério, é um personagem falando. Então, e a característica outra que é bem legal, que eu gosto, é de você da Rúbia achar que ela é milionária. Aí é nada, imagina, né? Pega ônibus, é uma pé rapada, mas acha que é rica, milionária, que fala, que viajou o mundo inteiro. E não viajou em lugar nenhum, o máximo que foi para Buenos Aires, entendeu? Você teve uma carreira longa em Campinas. Quer falar um pouquinho pra gente como foi? Campinas foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Eu fui para São Paulo primeiro, e quando não tem que dar certo algo, não dá, gente. Não tenta, não força a barra, não dá soco em ponta de faca. São Paulo, 10 meses, não deu certo. O que eu fiz? Voltei para Bauru. Liguei para um amigo meu que morava em Campinas, bauruense. Aí ele falou, vem para cá que a gente garante 3 meses de aluguel teu sem você se preocupar com trampo, né? Porque até você chegar, fazer o nome, mandar currículo e tal para as boates. Aí eu peguei e fui, coloquei as malinhas no ônibus, querido, e piquei a mula para Campinas. Aí chegou lá, eu comecei a fazer contato com todo mundo, e aí assim, eu cheguei em 99, em 2000 eu estreiei um show como convidado para fazer direção, chamado Animale. Foi esse show que marcou a Campinas, marcou a Rúbia, marcou o Paulo como diretor artístico, porque o Brasil inteiro, todas as boates copiaram o estilo que era pintar a pele com manchas, como é que chama? Com pintas de onça, com zebra. Então, todo mundo copiou, porque até então você usava roupa, você usava a segunda pele. E eu deixei todo mundo quase nu e fiz o trabalho de pintura artística. E revolucionou isso em 2000. Aí o dono da boate, chamada The Club, me contratou para ser diretor artístico da maior boate da América Latina. E por 4 anos e meio eu fui diretor artístico.
Então Campinas, assim, me deu de presente isso. Aí em 2002, isso dentro do meio gay, né? No gueto. Em 2002, o assessor da Sandy me convidou para fazer hostes do aniversário de 19 anos dela. Aí, e foi um boom, porque a imprensa do Brasil estava lá. Então, todo mundo que queria, todas as meninas que queriam fazer festa de 15 anos, que é o sonho de toda garota, e que gosta, a Sandy era uma referência, né, com 19 aninhos, e até hoje mas na época, e as meninas, elas não queriam, elas queriam copiar o que a Sandy fez. Então, elas queriam a Rúbia na festa delas. Então, foi aonde, além do meio gay, né, eu saí pro meio hétero e comecei a trabalhar que nem uma louca, não parei mais. E como foi a sua volta para Bauru? Há quanto tempo você voltou? Eu voltei para cá em maio de 2009, né? Então faz 3 anos agora, nós estamos em maio nessa entrevista, faz 3 anos. E foi uma série de fatores. Meu pai faleceu, eu estava muito solitário, eu costumo falar que a gente brinca muito quando está trabalhando, que a gente conhece muita gente, que a gente conversa com muita gente, mas quando você volta para casa, que você deita, que você está sozinho, é muito complicado isso. Então, todos esses 12 anos que eu morei em Campinas, eu morava com gente, eu morava com outra pessoa, com outras pessoas, e aí chegou em março, quase véspera, né, do falecimento do meu pai, que culminou mesmo para minha volta, esse companheiro meu que estava comigo há 5 anos não ia mais morar junto. Então eu me vi sozinho em casa, sem ninguém para conversando com a minha cachorra. Aí a The Club já tinha fechado, a boate que eu trabalhava fixa de domingo durante 7 anos tinha fechado. Os trabalhos em Campinas começaram a ser miseráveis, a querer pagar muito pouco, porque começou a ter uma avalanche de drag queen trabalhando por refrigerante, por cerveja, por vale drink, que a gente fala. E aí chegou uma hora que eu falei, peraí, é melhor eu estar em Bauru com a minha mãe, na minha casa, e sair um pouco dessa solidão e dessa raiva que você fica, né? De não trabalhar porque você está sendo trocada por um 2,50 que custa uma lata. Então os donos de boate, eles não queriam mais qualidade, eles queriam que o valor do trabalho fosse pequeno. Aí, como eu já venho do teatro há tantos anos, né, eu falei, não, tá na hora de voltar. Acho que tudo tem seu tempo, e Campinas foram 12 anos maravilhosos, assim. Aí eu piquei a mula e vim pra cá. Você acha possível falar hoje do Paulo sem a Rúbia? Não, de maneira alguma, porque é uma coisa ligada na outra, né? É como se fosse irmão siameses. Se você separa, é capaz que o outro morra, entendeu? Porque a Rúbia me deu um passaporte maravilhoso de conhecer gente incrível, de ir para lugares que eu jamais pensaria em ir, de ter amizades sólidas até hoje, porque eu tava com uma peruca na cabeça. Se não tivesse esse acessório, só o Paulo talvez não chamaria a atenção de tanta gente maravilhosa. Podia chamar de outras. Dessas que hoje guardam no meu coração, que são amigos meus há tantos anos, não. Então eu não consigo me ver sem a Rúbia. Não dá. Eu posso parar hoje, porque eu colhi os frutos já, né? E eu rego todos os dias, né? Mas eu não consigo, eu não me desvencilho. Não consigo ver o Paulo só fazendo teatro. Ia ser outro caminho, eu não estaria aqui falando. Paulo, você já sofreu algum tipo de preconceito? Já passou por alguma coisa que você não goste de lembrar? Por ter se assumido? Eu adoro lembrar, porque isso faz a gente ser mais forte a cada dia. Mas por incrível que pareça, eu acho que o preconceito que as pessoas jogam em cima, né, que elas têm, e você ser maltratado, isso conta muito com o comportamento, né? E meu comportamento sempre foi o trabalho é o trabalho e o Paulo é o Paulo, né? Então, o que eu me lembro, uma situação constrangedoríssima, fui fazer um evento em Sertãozinho, que era em Sertãozinho, numa feira gigante. E a gente estava hospedado em Ribeirão Preto. E à noite saímos para jantar. E a gente chegou e não dava tempo de eu me desmontar. Se eu me desmontasse, eu ia fazer o pessoal ficar 1 hora morrendo de fome. Então todo mundo foi pro restaurante e eu estava montado. Quando chegou lá, eles começaram a segurar a gente na porta, não deixavam a gente entrar. E eu comecei a sacar o porquê, né?
E aí veio o gerente e falou assim, é porque eu não tenho autorização de deixar uma pessoa como você entrar no restaurante. Eu falei, das duas, uma. Ou você me deixa entrar pra gente comer em paz, ou eu saio daqui e abro um processo contra você e vou ficar milionário e você vai ser mandado embora. Aí todo mundo, né, vamos, e entra, ele acabou liberando, eu entrei. E aí foi uma coisa alucinante, porque a hora que eu fui subindo as escadas, que o mezanino todinho já estava sacando o que estava rolando, começou a bater palma. Sabe que era 1, 2, 3, 4, e todo mundo bateu palma e eu falei, meu Deus, olha que luxo. Então, né, eles torceram assim para que desse certo. Aí eu entrei, sentei, aí começou a vir as pessoas para tirar foto. E aí eu falava, vai perguntar pro gerente se eu posso. Então acho que foi umas 300 pessoas encher o saco do gerente, porque eu falei, ué, ele tem que deixar, né? Então a única vez que eu me lembro assim, de ter sido barrado foi esse. Obrigada pela presença, Paulo. Imagina, obrigado a vocês, um super beijo. Sempre que precisar de uma pessoa verborrágica, pode contar comigo. Essa é a história de Paulo, de Rúbia, dessa pessoa que é a reunião de tantos personagens e personalidades.